Eu posso não conhecer você muito bem, mas eu tenho certeza que você algum dia já quis ser imortal. Mas, o que aconteceria se você, em vez de ser imortal, em vez de ser imortal pra frente, você fosse imortal desde o início da Terra? E aí, galera, beleza? Aqui falando João Lucas aqui com mais vídeo. E hoje, galera, o que aconteceria se você fosse imortal e tivesse sobreviver a cada período do planeta Terra, desde o início até o final? Então, bora lá. Adiano. Mas antes, vamos explicar. Vamos supor que um cientista conseguiu te transformar em imortal. Mas ele vai fazer um experimento transformando você, levando você com uma máquina do tempo para quando não existia nada. Ou seja, o Adiano. 4,6 a 4 bilhões de anos atrás. Lá não existe animais e o único predador é o próprio planeta. Perigo? Oceanos de lava, meteoros e radiação extrema. Seu corpo vaporiza constantemente, seu esqueleto fica exposto rapidamente. E o cientista vai ficar fazendo experimentos com você. Na verdade, não vai ficar fazendo experimentos, isso já é um experimento para saber se você sobreviveria. E lembrando que você não morre e seu corpo se regenera. Arqueano, 4,4 a 2,5 bilhões de anos atrás. Ainda não existem animais, a vida é microscópica. Perigo? Bactérias primitivas invadem suas feridas e os ambientes são muito ácidos. Seu corpo sofre com infecções constantes e asfixia, porque você fica sem oxigênio. Mas e daí? Eu sou imortal. Eu estaria sentindo tudo, tá? Pra você saber. Ediacarano. 635 a 541 milhões de anos atrás. Sim, esse nome é bem difícil de falar. Você poderia se lidar de cara com animais moles, como Dickinsonia e... Deixa eu ver se eu lembro outro, porque é muito difícil lembrar isso aí. Dickinsonia, Charniodiscos e Sprigna. Perigo? Não tem quase nenhum predador ativo. Mas os mares são frios e instáveis. Você sofre congelamento frequente e tempestades oceânicas. É um pouco mais leve o sofrimento, não é mais? Cambriano, 541 a 485 milhões de anos atrás. Também conhecido como explosão cambriana. A explosão da vida predadora. Animais como anomalocaris, trilobitas e vermes predadores. Que é um anomalocaris, você me pergunta? Isso aqui. E o anomalocaris morde com apêndices espinhosos e arranca pedaços de carne. E ele fazia ataques em grupos. Você teria membros arrancados, perfurações profundas e afogamento repetido. Ordoviciano, 475 a 444 milhões de anos atrás. Predadores marinhos dominam, sabia? Qual era o perigo? Cefalópodes gigantes com tentáculos fortes. E constrição e esmagamento, afogamento inevitável. Você tem costelas quebradas e pulmões cheios de água. Aí você vai ter que aguentar isso até o próximo período. E não é muito legal. Devoniano, 419 a 359 milhões de anos atrás. A era dos peixes gigantes. Quem que era perigoso? Danquilosteus. O que é um Danquilosteus? Isso daqui. Vou tentar colocar um vídeo dele nadando aí que eu gravei no Jurassic World Evolution. E você vai observar o jeito que esse bicho era. Ele era bem perigoso. Ele tinha mordida com placas ósseas afiadas e fosse capaz de cortar você ao meio. E ele fazia ataques rápidos em águas rasas. Corpo, ele tinha você, no caso seu corpo, teria o tronco partido, cabeça esmagada e regeneração sob água turva. Horrível. Você teria que aguentar isso até o próximo período. Que é o carbonífero. 359 a 299 milhões de anos atrás. O oxigênio era altíssimo e tinha insetos gigantes como Meganeura e Artopleura. E no caso, Meganeura, Artopleura.
São esses dois aí. Perigo? Eles tinham mandíbulas fortes, picadas e mordidas repetidas, inchanos, atacando olhos e feridas. Você sofreria com infecções, sua carne seria arrancada em pequenas porções e incêndios naturais queimando tudo. Permiano. Predadores terrestres poderosos como Gorgonops e Dimetrodon. Sim, Dimetrodon não é um dinossauro, ele não viveu na época dos dinossauros. Eles tinham dentes serrilhados e mordidos e você ter... Bom, perigos, os dentes deles eram serrilhados, eles mordiam no pescoço com caça aqui. Você teria a garganta rasgada, coluna perfurada e ataques repetidos até extinção em massa. Ah, e eu coloquei a imagem aqui do Dimetrodon andando, porque tem como gravar ele por causa do Jurassic World Evolution. E aqui do outro lado tá o Gorgonops. Ah, mas e se tiver um bicho andando aqui que você não citou? É porque eu consegui gravar eles em outros jogos. E ataques repetidos até extinção em massa. Sim, no Permiano teve uma extinção enorme. E você continuaria vivo. Triássico. 252 a 201 milhões de anos atrás. Entramos no Mesozoico. Primeiros dinossauros ágeis como Coelophysis. E também tinha o Herrerasauro, que é esse bicho, e o Coelophysis é esse bicho. Eles fariam ataque em grupos e mordidas rápidas. E perseguição prolongada. Ah, mas é só esses bichos que tinha no Triássico? Não. Tinha esse bicho aqui também, que é o Plateossauro. Ele não é tão perigoso por ser herbívoro. Mas não subestime os dinossauros herbívoros. E você teria tendões rompidos e sangramento constante. E sim, você estaria vivenciando tudo e estaria sofrendo. Jurássico, 201 a 145 milhões de anos atrás. Os gigantes dominam como um alossauro e brachiosauro. Eu acho que o brachiosauro dispensa apresentações, mas tá aqui um brachiosauro e tá aqui um alossauro. O alossauro tinha uma mordida devastadora. E os saurópodes, no caso o brachiosauro e diplodocus, que tá aqui, tá? A imagem tá aqui do diplodocus. Eles estariam meio que pisoteando você sem querer. E as garras do alossauro abrindo seu abdômen. Você teria ossos esmagados, vísceras expostas e regeneração lenta sob clima úmido. Cretáceo, 145 a 66 milhões de anos atrás. Predadores no auge como Tiranossauro Rex, Spinossauro, Aegyptiacus e Mosasauro. E Quetzalcoatl. Bom, T-Rex tinha mordido com toneladas de força, o que dispensa apresentações, porque provavelmente você já deve saber disso. O Spinossauro era grande e o Mosasauro dispensa apresentação também. Mas, bom, mordida com toneladas de força, eu já falei, você teria o corpo sacudido violentamente, arrastado para rios e engolido inteiro. Por quem? Qualquer um desses bichos que eu citei. Você teria esmagamento craniano, desmembramento e digestão parcial antes de regenerar. Eu vou falar grande bosta, né? Mas você ia virar uma bosta. Cenozoico, 66 milhões de anos até 2026, ou a era atual. E não, eu não vou falar nenhum período histórico da humanidade, porque meu canal é de biologia, não de história. E mamíferos dominam, como Smilodon, Mamutos e Homo sapiens. Perigo? Smilodon perfura seu pescoço com presas longas, mamutes. Pisoteamento e chifres atravessando o tórax. Humanos, armas, fogo, lanças, espadas, arcos, armas de fogo e bombas. Armas de fogo e bombas é... Armas de fogo, espadas e bombas é mais recente, tá? Você teria perfurações, queimaduras, membros decepados, ferimentos de bala e explosões. No caso, ferimentos de bala e explosões, você deixa para depois que essa era. Conclusão, durante 4,6 bilhões de anos, você não enfrentou apenas clima. Você foi mordido, engolido, pisoteado, esmagado, afogado, perfurado, incendiado e caçado. E foi. E, e bom. Agora, toda vez que te perguntarem para quando você quer voltar, pense duas vezes antes de falar que você gostaria de voltar para a época dos dinossauros ou para uma época antiga.
E com esse vídeo percebemos que isso não valia a pena porque era muito mais perigoso e horrível para a gente. Ah, e você também teria efeitos psicológicos. Que você sofreria com solidão por milhares de anos. Você iria assistir a 5 extinções em massas, ou seja, você com certeza estaria sozinho. Você iria ver espécies surgirem e desaparecerem, mas você ainda estaria lá carregando o peso de tudo. Então, galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que assistiram esse vídeo até o final. Falou, falou e até o próximo vídeo. Fui, deixa o like, se inscreve, falou. Ah, e eu estou considerando aqui, porque os últimos acontecimentos aí que é da humanidade, você viveria de boa, mas eu tô falando só os principais de biologia de anos atrás, muitos anos atrás, milhões de anos atrás. Por isso que eu não dei muito detalhe sobre os humanos. Mas os humanos eu falei sobre fogo, lança, armas e arcos, porque você enfrentaria isso sim com os humanos pré-históricos. E você acha que eles matavam os mamutes, os Milodon como? Mas sobre os humanos matando mamutes, Milodon, talvez esse seja um assunto para outro vídeo.